Shalom, shalom, povo do Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Essa a oração do meio-dia. Havia um jovem chamado Daniel que foi levado para Babilônia como escravo daquele lugar. Na verdade, Daniel se tornou um vassalo. E Daniel chegou lá jovem, passou 70 anos em Babilônia, mas foi conhecido naquele país, naquela nação, como um homem poderoso, um homem cheio do Espírito Santo, que foi colocado pelo rei. E, na verdade, Daniel atravessou 3 reinados. E nesses 3 reinados, Daniel saiu vencedor. Foi cabeça de 120 províncias, onde ele era presidente, acima de 120 governadores, ele e mais 2. E dentre os 2, Daniel era aquele que era o cabeça, não é? O maioral. Ou seja, um jovenzinho que foi arrancado da sua nação chamada Israel, foi tirado da cidade do seu Deus, Jerusalém, levado para um país com costumes que não eram os seus e deuses que não eram o seu Deus. Mas Daniel, naquele lugar, não perdeu a identidade de filho de Deus, de servo de Deus, de nação e de povo. Daniel orava ao seu Deus 3 vezes ao dia, em uma janela da sua casa que dava para Jerusalém. Por isso Daniel não foi mais um em Babilônia. Muitos jovens foram levados nos dias de Daniel, mas poucos deles, não é, tiveram destaque. Dentre os 4 que tiveram destaque naquele lugar, 3 amigos de Daniel e Daniel. Por quê? Porque eles guardaram com Deus aliança. Eles não deixaram que estarem longe da sua pátria, da sua casa, do seu Deus, do seu local de culto, de adoração, os levassem a serem corrompidos pelo lugar em que eles se encontravam, pela nação, não é? Totalmente corrompida, onde deuses que não eram deuses eram adorados e aclamados no meio daquele povo. Muitas vezes, os servos do Senhor têm perdido a guerra, têm estado nos lugares em que deveriam ser cabeças como caudas, porque não servem a Deus com sinceridade, porque não buscam ao Senhor em oração, porque não são fiéis, se deixam levar, não é? Deixa a vida me levar, vida leva aí, como já diz um pagode do mundo aí, né? Deixa a vida me levar, e não é assim. Nós cristãos temos que nos destacarmos, né? Pela nossa fidelidade, pela nossa integridade, por não nos deixarmos corromper diante daqueles que nos rodeiam, nos cercam. Qualquer ambiente que nós formos, pisarmos os nossos pés, que não seja a nossa casa, que não seja a igreja a qual nós congregamos, que esse ambiente não mude quem somos, mas que nós possamos mudar o ambiente. Daniel, ele chegou ali para ser eunuco do rei, para ser participante da mesa do rei. E participar da mesa do rei de Babilônia era cultuar o Deus de Babilônia, porque até os alimentos oferecidos naquela alimentação, dentro do contexto daquele tempo, dos usos e costumes, era declarar que o Deus de Babilônia, os deuses que não eram só um, né? Normalmente as pessoas que não servem ao único e verdadeiro Deus, porque só existe um Deus com D maiúsculo, um Deus verdadeiro, um Deus soberano. Normalmente eles precisam de muitos deuses, né? Deuses com D minúsculo, para preencher os vazios das suas almas, para responder às suas necessidades. Então, se Daniel participasse do alimento da mesa do rei, Daniel ele seria mais um adorador do Deus de Babilônia. Mas ele rejeitou ser participante da mesa do rei, de comer dos manjares do rei, de se assentar, não é, na mesa dos escarnecedores. Então, igreja, o que eu aprendo com isso? Deus ele procura tais como em Daniel, foi em Babilônia, como os amigos de Daniel, que foram lançados em uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, onde aqueles que os lançaram nessa fornalha, os guardas morreram, mas a Bíblia diz que com eles apareceu um 4º anjo, não é, um 4º homem, e esse homem, esse 4º homem, é uma epifania de Cristo, o próprio Cristo.
estava com eles naquela fornalha e fez com que eles saíram ilesos daquele lugar de perseguição, daquele lugar de acusação, em que eles foram lançados porque não se curvaram diante da estátua, não adoraram aquele que era para ser adorado. Povos de todas as raças, línguas, tribos e nações, pessoas de todo tipo e de todo poder aquisitivo, foram e se curvaram diante da estátua. Mas aqueles 3 jovens, eles disseram: nós temos um Deus, nós temos um Senhor, a quem nós curvamos, e se Ele quiser, Ele vai nos livrar dessa fornalha, mas se Ele não quiser, ou seja, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, como disse o apóstolo Paulo. E Deus honrou aqueles jovens. Amigos, não há quem honre Deus, irmãos, que Deus não honre. O Senhor só procura os verdadeiros, Ele só procura os fiéis, aqueles que estejam dispostos a não se curvarem. O mundo tem nos apresentado muitas coisas. As redes, as mídias sociais têm nos feito querer e ser e estar em lugares que não são os nossos, a nos curvarmos diante do Deus Mamon. Há uma, como se diz, qual é a palavra que eu posso usar? As mídias hoje passam uma falsa impressão de que todo mundo vive aparentemente muito bem, né? Que a gente precisa ser rico, que a gente precisa estar nos melhores lugares dessa terra, nos maiores banquetes. Não importa o que nós vamos fazer para estar nesses lugares, nesses banquetes, no meio desses poderosos, não é? Porque, na verdade, tudo não passa de uma grande ilusão. Porque só existe vida perfeita em 2 lugares, nas redes sociais e nos sonhos. Nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições, mas que é para a gente ter bom ânimo. Então que a gente não deixe as ilusões do tempo presente, aquilo que as mídias querem nos impor e nos fazer ser participantes da glória deste mundo, não. Que a gente permaneça no lugar em que o Senhor separou para nós. A Bíblia diz para nós sermos simples, humildes, prudentes, né? É isso que Deus quer que nós sejamos. A Bíblia diz que diante da humildade vai a honra. E Daniel foi humilde o suficiente, e os seus amigos, para não cobiçarem a mesa próspera do rei. Os melhores alimentos estavam a serviço, não é? Os melhores alimentos eram servidos na mesa do rei de Babilônia. Todos queriam ser participantes dessa mesa, mas Daniel optou por comer legumes. Por quê? Porque ele queria apenas adorar o seu Deus. Ele dizia dentro de si mesmo: eu tenho um Deus, eu tenho uma lei a cumprir, eu tenho princípios, eu tenho preceitos desse Deus, eu tenho uma casa de adoração e eu sou um adorador. No meu coração há um lugar de adorador. Eu sei quem sou. E sabe o que que Deus está procurando? Pessoas que sabem quem são, pessoas que sabem por que estão nessa terra e aonde querem estar no futuro. E o nosso futuro vem do Senhor, que diz que tem um futuro e uma esperança para nós. Que a gente não se iluda. Tem tantos crentes e muitas pessoas depressivas porque ficam olhando para a vida do outro, ficam olhando para a condição do outro, para aquilo que o outro tem, para aquilo que o outro pode. E não é assim. O nosso Deus tem todas as coisas nas suas mãos. E a Bíblia diz que se Ele tiver fome, Ele não vai nos pedir. Porque a terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor. E Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Ele é aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ou seja, Deus, Ele é o dono de toda a agricultura, de todas as nações. Ele é o dono de todo o agronegócio. Ele é o dono de todas as indústrias, de todos os comércios. Ele é o dono de todas as coisas. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Então Ele dá a quem quer. O Senhor é dono de riquezas, de tesouros, mas muitas vezes nós preferimos estar comendo à mesa de Satanás, sendo participantes da glória desse mundo, para agradar homens, porque achamos que o nosso Deus não é suficiente. Deus honrou muito Daniel em Babilônia, mas primeiro Daniel honrou a Deus. Deus honrou muitos amigos de Daniel, os 3 amigos, mas primeiro eles honraram a Deus. Deus honrou José no Egito, fazendo ele ser
governante sobre aquela nação, abaixo, acima do presidente daquela nação. Mas primeiro José honrou a Deus. Nós queremos estar muitas vezes nos lugares de honra, mas não honramos. Nós queremos estar nos lugares altos, e só quem pode colocar um filho de Deus num lugar alto é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele sabe colocar. Ele é Deus dos vales, mas também dos montes, dos lugares baixos e dos lugares altos. Ele sabe nos colocar. E muitas vezes nós estamos deixando de ir a Deus, o manancial de águas vivas, a fonte, a verdadeira fonte, para ir aos homens, esperando dos homens aquilo que só Deus pode dar. Porque também a Bíblia diz que o coração do homem e do rei, de todos os homens e do rei, está nas mãos do Senhor. E o Senhor o inclina para o lado que Ele quer. Ele faz com que se derreta como cera até o coração do rei, ou seja, até o coração do presidente, dos ministros, dos advogados, dos juízes, dos médicos, está aqui, ó, nas mãos de Deus. Então, assim, em vez de nós irmos aos amigos, em vez de nós irmos às pessoas do mundo que não têm conselho, para nos dar conselho, que eu digo, pautados na verdade, que não tem o que acrescentar às nossas vidas, porque tudo que nós temos vem do alto do Pai das Luzes, que a gente vá a Deus, que a gente permaneça fiel, não importa quem está caindo à nossa direita ou à nossa esquerda, não importa quem está se curvando, diante do poder deste mundo, diante da vida que o príncipe deste mundo nos apresenta, diante do querer ser, ter e poder. A única coisa que Daniel quis ali, quando lhe foi oferecido aquele alimento em Babilônia, que ele se sentasse, participasse da mesa do rei, a única coisa que Daniel quis foi ser fiel ao seu Deus, não sendo participante. Ou seja, não participando da idolatria, de comer na mesa daquele rei, de honrar o seu Deus, Deus único. E Deus tinha planos tão maiores e melhores para Daniel, em colocá-lo acima ali, não é? No lugar de destaque. Daniel era como se ele fosse hoje um ministro, o maior dos ministros, o principal, o ministro dos ministros, o governador de governadores, sobre 127 províncias, 120 províncias. Então, que a gente possa saber disso. Nós não precisamos estar desesperados. Corremos tanto de um lado para o outro, batemos tanta cabeça, nos esforçamos tanto e esquecemos que o caminho é a fidelidade a Deus, o guardar os seus princípios, o andar nos seus caminhos. Que o caminho é sermos separados para que sejamos achados, para nós sermos achados de Deus. Primeira coisa que Deus faz nas nossas vidas é nos separar para um tempo de comunhão, um tempo de intimidade, um tempo do trabalhar do Senhor nas nossas vidas, para depois esse Deus nos colocar nos lugares de destaque, para que quando Deus nos coloque, a gente não caia tão rápido em uma queda livre, porque Satanás é aquele que chega e joga no colo do homem tesouros escondidos escondidos nele, né? Satanás. E coloca as pessoas em lugares altos muito rápido, né? Normalmente as riquezas que o inimigo das nossas almas acrescenta na vida dos seus servidores, dos seus adeptos, dos seus adoradores, é uma riqueza que não os leva a galgar essas riquezas de degrau em degrau, mas ele vem e joga no colo, ele dá tudo de uma vez só, para que quando essa pessoa deixa de servi-lo, ela leve a cair, ela seja levada a cair em uma queda livre, rápido, do alto ao chão. E o nosso Deus não. O nosso Deus, ele vai conosco dia após dia, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, para que quando a gente chegue no lugar que sonhou o nosso coração, no lugar que nós todo o tempo sabíamos que era o nosso lugar, lugar de destaque, de autoridade, lugar de prosperidade, nesse lugar nós já tenhamos sido trabalhados pelo Senhor, no nosso caráter, na nossa personalidade, o nosso coração já foi moldado na forma de Deus, né? O Senhor já nos passou pelo fogo, o Senhor já nos passou pelas águas tempestuosas, o Senhor já nos passou pelos rios e eles não nos afogaram, ao contrário, nos ensinaram a nadar. O Senhor já nos fez passar
pela perseguição, pela rejeição, pela humilhação, pela vergonha, não é? O Senhor já nos fez nos sentir muitas vezes abandonados, sozinhos, mas o Senhor já nos forjou na sua forja, não é? Como vaso nas mãos do oleiro. Ele já nos quebrou e nos tratou. E quando o Senhor nos coloca no lugar que Ele tem para cada um de nós, aí nós já estamos com a nossa estrutura espiritual pronta e a nossa mente amadurecida para que nada nem ninguém nos tire dessa posição. Agora, nesse lugar de autoridade de posição, o Senhor vai estar conosco e nós não vamos mais ser levados pelo barulho deste mundo, pelas coisas que o mundo queira nos apresentar. Nós não seremos mais levados também por nenhum vento de doutrina, mas o nosso coração já estará firme no Senhor e aliançado nele. Amém? Na verdade, eu queria apenas orar, mas Deus trouxe essa palavra no meu coração. Seja feito conforme a vontade do Senhor. Pai, nessa hora, meio-dia, eu oro a Ti e entrego a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Eu peço a Ti, Senhor, que visite cada um deles, que os ajude, que os prospere, que os abençoe. Senhor, visita cada lar, cada família, cada marido, cada esposa, cada filho, filha, neto, netinha, que o Senhor visite cada avó, cada avô, que o Senhor visite, Deus, parentela, os de perto e os de longe, no Brasil, fora do Brasil, em Brasília, que o doce Espírito Santo visite, Pai, todas as famílias da terra, Senhor, em especial as famílias brasileiras, que o Senhor olhe, Deus, para a necessidade de cada um, Senhor, dos meus irmãos, que o Senhor olhe para as dores e os temores do coração dos teus filhos, Senhor, que quando eles se sentirem sozinhos, rejeitados, perseguidos, aflitos, abandonados, caluniados, que eles olhem para Ti, que é do alto que vem o socorro. Tu és um Deus Pai que carrega os seus filhos nos seus braços, que nos momentos mais difíceis o Senhor atravessa conosco e diz para nós: não temas, filho, porque eu estou contigo. Senhor, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não nos deixará só. Nós não somos órfãos, nós temos um Deus que é Pai, nós somos filhos, filhos de um Deus que é Rei, que é Senhor. Nós somos da família de Cristo, que é um príncipe de Deus. Senhor, nós somos, Pai, Senhor, os filhos, os eleitos, a nação, o povo adquirido pelo Senhor, Pai. Por isso, Deus, nesse dia, que o Senhor nos ajude a assumir o nosso lugar de filhos, de servos, de nação, de sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Que o Senhor nos ajude a estar com os nossos corações alinhados ao centro da Tua vontade e do Teu querer. Que o Senhor tire de nós tudo que não provém de Ti. Que o Senhor não deixe que o barulho desse mundo cegue os nossos olhos. Que o Senhor não deixe, Deus, que aquilo que o mundo cobiça, aquilo que o mundo nos aponta como aquilo que é o melhor, Senhor, que o querer ter, ser e poder neste mundo, Pai, não venha, Senhor, nos iludir, não venha nos tirar, Senhor, do lugar da Tua presença. E na Tua presença, Senhor, há um lugar de delícias, há abundâncias de víveres, há um lugar de paz, de alegria, de contentamento, de gozo no Espírito, um lugar, Senhor, de satisfação. Na Tua presença, Senhor, nós temos todas as coisas. Que a gente saiba valorizar essa presença, que a gente saiba honrar esse Deus que nós servimos. Nos dá um coração, Senhor, contrito, Jesus, e quebrantado na Tua presença. A este o Senhor não desprezará. Nos ajude, Senhor, a termos a ousadia de nos achegarmos diante de Ti pelo novo e vivo caminho. Nos ajuda a sermos ousados, Pai, em querermos, Pai, termos uma vida contigo, em trazermos o céu para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a manifestar, Deus, a presença do Altíssimo na terra. Nos ajuda a assumir, Pai, o nosso lugar de corpo de Cristo, de igreja, de filhos do reino da luz. Nos ajuda, Senhor, a sermos mães, a sermos pais, a sermos filhos e filhas, a sermos parentes, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos, ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, possa nos dar graça, sabedoria, entendimento, discernimento, Senhor. Que o Senhor nos ajude a usar da autoridade das armas que o Senhor já nos entregou. Que todos os sofismas
sejam anulados nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que toda mente que está cativa, Deus, pelo príncipe deste mundo, Deus, seja em nome de Jesus transformada, Senhor, pela transformação, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Haja uma mudança de mente, uma metanoia nas nossas vidas. Haja, Espírito Santo de Deus, um maior comprometimento com o teu reino, com a tua verdade, com a tua palavra, com a adoração ao Deus único, aquele que busca verdadeiros adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade, como foi Daniel, um verdadeiro adorador, que não deixou que a sua condição, Senhor, oh Deus, agora não mais, Senhor, nação de Deus, de estar na nação chamada de sua, Deus, oh Senhor, no lugar da adoração ao Deus único, Senhor, ouvindo as palavras do seu Deus, Senhor, cultuando a Deus, participando da mesa, Senhor, dos filhos do reino, mas mesmo nessa nação longínqua, nessa nação onde um rei era perverso, que não servia a Deus, mas conheceu a Deus, através do bom testemunho de Daniel e seus amigos, que nós sejamos como Daniel, Pai. Esse mundo é a verdadeira Babilônia. Esse mundo, Deus, é o verdadeiro Egito em que José se encontrava, mas eles permaneceram fiéis e foram honrados pelo Senhor e encontraram um lugar de destaque nas Escrituras. Senhor, nós estamos nesse mundo, que é a verdadeira Babilônia e o Egito espiritual, mas não somos dele. Que nós não tenhamos vergonha, Senhor, de assumirmos que somos servos de Deus, que adoramos a um só Deus. Que, Senhor, nas nossas mesas, Senhor, assentarão os príncipes de Deus. E que, Deus, nós não seremos participantes da mesa, Senhor, de Satanás, das migalhas, das oferendas dele, que ele, Deus, tenta colocar nas nossas vidas. Nós não nos assentaremos, Pai, com os porcos, Pai. Senhor, o Senhor tem um banquete para os teus filhos. O Senhor sabe dar boas coisas aos seus filhos. Tua palavra diz, desde que os mortos enterrem os seus mortos. E desde a antiguidade o Senhor já nos mostrou. Senhor, Pai, quando o Senhor deu os seus preceitos, as tuas leis, Senhor, o Senhor disse que era, Senhor, necessário que o povo não tocasse, Senhor, nenhum caixão, Pai. Senhor, que aquele que era o nazireu de Deus não participasse, Senhor, de um velório, Pai. Por quê? Porque o Senhor não tem nada com os mortos. E os mortos são aqueles, Pai, que servem a Satanás, que estão vivos, Pai, na sua carne, na sua pessoa física, mas estão com o seu espírito morto, Deus, porque não conhecem o Deus da vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a andar nos caminhos da vida, nos lugares altos e santos e invisíveis, que nós sejamos, Pai, ó Senhor, ó Deus querido, santo e amado, aqueles, Pai, que fazem a diferença na terra, que são a luz do mundo e o sal da terra, que verdadeiramente, Senhor, nós sejamos aptos a temperar a vida daquele que está, Senhor, ó Deus, Senhor, com a sua vida sem sabor, Deus, que a gente seja luz para aqueles que estão em trevas, que a gente tenha vida em nós mesmos, mediante a vida que Cristo conquistou para nós e mediante a vida de Deus que está em nós por meio do teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus e te peço, Senhor, destrua as fortalezas do inimigo das nossas almas, desfaça todo o engano, Senhor, quebra, Deus, das nossas vidas, Pai, todo o mal, Senhor, todas as obras infrutuosas das trevas, em nome de Jesus, doce Espírito Santo, vem nos visitar hoje aqui. Doce Espírito Santo, vai visitar os meus irmãos. Adonai, Deus Adonai, aquele que está passando no meu lar e aquele que está passando no lar dos meus irmãos. Aquele que é Senhor e o poder dele emana. Que o poder que vem do alto e de cima possa dar, Senhor, aos teus filhos e filhas, Senhor, em nome de Jesus, a condição de vencerem a si mesmos, ao mundo e ao diabo. Senhor, ajuda os seus filhos nas suas adversidades, nas suas dificuldades, nas suas dores, nos seus temores. Abra caminhos de vida para o teu povo. Suscita víveres, Deus, em todas as áreas do teu povo. Visita, Senhor, as repartições públicas e privadas, as indústrias, os comércios dessa nação, os poderes, os governos, os domínios da nação brasileira e das demais nações. Visita o Oriente, o Ocidente, a Ásia, a Europa e a Oceania. Atravessa as fronteiras, Pai, deste país. Senhor, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus que é Espírito, e o Senhor age em Espírito, e a oração de um justo muito pode nos seus feitos. E eu sei, Pai, que justo é Jesus Cristo. Nós somos servos,
servos do Deus Altíssimo, são chamados como os santos de Deus na terra, Pai. Que as nossas orações, não só as minhas, Deus, mas de todos os intercessores, daqueles que oram, Senhor, possam chegar diante de Ti, Deus, no santíssimo lugar e fazer aquilo que apraz, Deus. Que o Senhor, Deus, visite a nossa nação, o nosso povo, Deus, os nossos governantes, Pai, as nossas autoridades, as nossas forças armadas. Que o Senhor visite a nossa economia, segurança, educação e saúde. Pai, que o Senhor visite enfermos, doentes e desenganados pela medicina. Que o Senhor traga a cura, a salvação e a libertação debaixo das tuas asas. Que o Senhor converta o coração dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais, do marido à sua esposa e da esposa ao seu marido. Que os lares brasileiros possam declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Que haja um pedestal, um lugar de adoração em cada estado, em cada bairro, em cada rua dessa nação. Que haja os agentes de Deus fazendo a diferença. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por aquele que está, Senhor, enfrentando aí um divórcio, uma separação, uma traição. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que Tu possas ajudar, Senhor, essa pessoa, Deus, um abandono, nesse momento tão delicado da sua vida, Deus. Só o Senhor sabe o quanto, Deus, é difícil passar por uma separação, por um divórcio, Deus. De ver, Senhor, um sonho indo, Senhor, por água abaixo, de ver uma família sendo destruída, filhos, ó Deus, que agora terão os seus pais separados. Não, Senhor, muda a sorte do Teu povo, cancela divórcios, anula divórcios na vida do Teu povo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, restaure lares, traga essa mulher, Deus, de volta para o seu lar, traga esse homem, Deus, de volta, Senhor, ao aprisco da sua família, Deus. O homem é o sacerdote, constituído por Deus, o cabeça da família. Deus, mostre para os homens brasileiros e também nas nações, Deus. Os homens, eles têm perdido seus lugares, Pai. O seu lugar de autoridade, de macho alfa, de homem, que Deus preparou uma estrutura diferente da mulher, Deus, que é o vaso frágil. A mulher, Deus trabalha no emocional, nós somos a parte emocional. O homem é a razão, Deus. E todos os lares precisam desse equilíbrio, Deus. Razão e emoção, emoção e razão, Deus. Em nome de Jesus. Olha pelo coração ferido das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Senhor, que muitas vezes ficam perdidos em si mesmos. Senhor, alguns até tentam suicídio. Ficam depressivos pela separação de seus pais. Pela divisão da sua família, Deus. Coloca, Deus, consciência, Senhor, nas mulheres que muitas vezes, Senhor, se aceitam, Deus, e se submetem a um papel de amante, Deus, de uma destruidora de lares. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mostra para essas mulheres que o Senhor tem, Deus, coisas melhores a oferecer, Pai. Que o Senhor tem uma família, porque o Senhor tem prazer na família. Que as amantes que ouvirem essa oração, Deus, reconheçam, caiam em si, Deus, como aquele pai, oh Senhor, que deixou a casa do pai e foi comer, Deus, oh Senhor, o filho pródigo, que foi comer das bolotas, Senhor, dos porcos, que foi comer a mesa, Senhor, oh Senhor, de Satanás. Deus, em nome de Jesus, traga essas mulheres à consciência, que elas tomem consciência e abandonem os homens casados, Pai, que esses homens casados voltem-se para as suas famílias, para os seus lares, para os seus lugares de origem. Que em nome de Jesus, lares sejam restaurados, Pai. Que todo espírito de promiscuidade, de violência, de destruição, de morte, de feminicídio. Quantos homens assassinando, Deus, as suas companheiras. Quanta crueldade, quanta maldade, quanta injustiça nessa terra. Muda a história, Deus. Visita cada lar, Deus, dos 4 cantos da terra, Deus. Do Oriente ao Ocidente, Pai. Em nome de Jesus, visita famílias, visita relacionamentos, visita casamentos, Pai. Visita, Senhor. Mostra, Deus, para as famílias da terra. Mostra para os homens, para as mulheres, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, que Deus é um Deus verdadeiro, que tem prazer em trazer equilíbrio, em trazer paz, em trazer alegria, contentamento, felicidade, união, amor, Deus. Senhor, na vida de cada um dos seus filhos,
em cada um dos lares, em cada uma das famílias, e que o Senhor é poderoso de colocar em lugares de destaque, em lugares de governo, de autoridade, todos aqueles que guardam princípios e andam, Senhor, segundo aquilo que está escrito. Em nome de Jesus, Pai. Desfaça as obras do diabo, Senhor, na vida dos jovens, liberta os jovens das drogas, de tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Todas as correntes e as algemas que aprisionam os jovens, Pai, em uma vida de destruição e morte, venham ser quebradas nessa hora. Que as crianças sejam guardadas pelo Senhor. Que o Senhor guarde as crianças dentro dos seus lares, nas creches, nas escolas, nos postos de saúde, nos hospitais, Pai. Em nome de Jesus, Pai, desfaça, Deus, as obras do diabo, Senhor, contra as famílias, Pai, contra os casais. Visita os enfermos, os doentes, os desenganados pela medicina. Cura do câncer nesse dia, Deus. Cura, Senhor, em nome de Jesus, da osteoporose, da artrite, da artrose. Cura, Senhor, das doenças mentais, emocionais, Deus. Cura, Senhor, das dores de cabeças crônicas, das doenças crônicas, da leucemia, da gastrite, Deus. Cura, Deus, em nome de Jesus, da úlcera, Pai, nervosa, Deus. Cura, Deus, da gordura no fígado. Cura, Senhor, da inflamação, Senhor. Oh, Senhor, nos nervos, nos tendões, Pai. Cura, Deus, em nome de Jesus, do joelho, Pai. Cura da tendinite, da bursite, Deus. Cura em nome de Jesus, Espírito Santo. Oh, Senhor, do esôfago. Senhor, Deus, cura a esterilidade, Deus, as mulheres que querem ser mães, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Deus, o teu povo. Cura o glaucoma, a miopia, Deus. Cura, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. As doenças do corpo físico, Deus. As doenças psicossomáticas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Pela força do seu poder, Deus. Elefantize, Deus. Cura, Deus, em nome de Jesus, Pai. Cura, Espírito Santo, em nome de Jesus. E prepara, Deus, aqueles que precisam, Senhor. Terem, Senhor, aí, Senhor, passarem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, por um transplante de medula óssea. Que o Senhor prepare essa medula, Deus. O Senhor tem poder, Deus, de curar a leucemia, Pai. O Senhor tem poder de curar o câncer no sangue, Deus. O Senhor tem poder, Deus, de tocar, Senhor, e curar os linfomas no corpo do teu povo, Deus. Os tumores, Deus. Senhor, o Senhor tem poder de curar, Senhor, e livrar do AVC, do infarto, Deus, da parada cardíaca, das doenças do coração, Deus, das arritmias, das pressões altas e baixas, Deus, em nome de Jesus, Deus. Cura, Senhor, o intestino do teu povo, Deus. Cura, Senhor, câncer no útero, no ovário, na mama. Oh, Deus, câncer de próstata, tumores cerebrais, Deus. O Senhor tem poder, Pai. Que o Senhor cure o teu povo. Tu és o Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Oh, Senhor, tu és o Shalom. O Senhor é a paz que excede todo o entendimento humano. Tu és o Deus Adonai, Senhor sobre todos e todas as coisas. E o poder do Senhor emana. Tu és o Jireh, Pai, o Deus da provisão. Entra com provisão, Senhor, em todas as áreas da vida do teu povo. Tu és o Sabaó, o Senhor das guerras, o Deus das batalhas. Aquele que já preparou as nossas mãos e os nossos dedos para o dia da guerra. Que nos faz saltar muralhas e transpor, Senhor, exércitos, desbaratar exércitos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nos torne invisíveis diante dos olhos dos homens maus, dos anjos caídos, dos espíritos maus, dos dominadores desse mundo tenebroso. Que todos que olharem para nós possam ver a luz de Cristo resplandecendo sobre as nossas vidas. Desfaça as obras do diabo, Senhor. Destrua as fortalezas do inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus, que todo poder das trevas, em nome de Jesus, toda ação de Satanás seja manietada nas nossas vidas. Nós entregamos diante de Ti nesse momento, meio-dia, Deus, as finanças do Teu povo. Senhor, provê para o Teu povo. Visite, Deus, em nome de Jesus, os empresários da nação brasileira, os pequenos empresários, aqueles que são MEI, aqueles que são profissionais liberais, aqueles, ó Deus, que trabalham, Senhor, na forma da CLT, Deus. Visita, Deus, todos os trabalhadores da nação. Prepara tudo para o teu povo. Sustenta o teu povo. Livra dos acidentes domésticos e dos acidentes no trânsito.
Livra do homicida, do latrocida, do malfeitor em seu caminho, do homem, Senhor, que maquina todo o tempo o mal, Deus. Nos livra da ação dos perseguidores, dos caluniadores e dos invejosos, e nos ajuda a estarmos diante de Ti, Deus. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor cuida de nós em mínimos detalhes, porque o Senhor nos revela o oculto, profundo e o escondido, porque o Senhor não nos deixa enganados, Pai, porque o Senhor é aquele que nos traz luz, aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, acampa anjos à porta das nossas casas, nos livra dos perigos escondidos, das doenças mortais, da seta que voa de dia, Senhor, da peste que se propaga nas trevas, Senhor, da mortandade que assola ao meio-dia. Que o Senhor nos livre, Pai, da ação, Senhor, do mal, Pai, de toda obra das trevas, todo espírito pago para causar morte ou destruição nas nossas vidas, que eles não tenham êxito. Todos aqueles, Pai, que têm o espírito, Senhor, de cobiça nas nossas vidas, que agem com falsidade, Senhor, com ciúme ou com inveja, que sejam afastados dos nossos caminhos. Planta pessoas necessárias, Deus, nas nossas vidas nesse tempo, e que nós sejamos agentes de Deus na vida destes e dessas. Visita, Deus, aqueles que trabalham também no esporte, Deus. Visita, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Cada um, Senhor, da nação brasileira, seja em que área for, e abençoa o teu povo. Abençoa aquelas que trabalham nas lojas, Pai. Vendedoras, comerciantes. Visita os feirantes, os ambulantes, os Uberes, os taxistas, os caminhoneiros. Visita, Deus, em nome de Jesus, as forças armadas dessa nação, Deus. Visita, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todos os moradores da terra, todos os trabalhadores. Senhor, visita todos os enfermos, doentes. Visita a tua igreja, renova a força do teu povo. Capacita o teu povo, segura nas nossas mãos. Que nós estejamos de pé diante do Senhor, até que o Senhor venha. Senhor, que nós não tenhamos do que nos envergonhar diante de Deus e diante dos homens. Que a glória do Senhor seja manifesta ao mundo, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor tire cada um dos teus filhos do lugar de humilhação, do lugar da derrota, do lugar da vergonha, Deus. Porque Tu és um Deus vencedor. Tu és o dono de todas as coisas, o príncipe deste mundo, Pai. Senhor, ele tem alguma coisa por um curto espaço de tempo, porque o Senhor colocou como príncipe deste mundo, Pai. Senhor, mas ele já está julgado e condenado. Ele e aqueles que, Senhor, são os seus adoradores. Senhor, mas nós não. Nós, Pai, temos tudo, Senhor, porque somos filhos daquele que é dono de tudo. Por isso, Deus, nós não nos humilharemos diante de homens, mas debaixo das potentes mãos de Deus, que a seu tempo nos exaltará. Eu sei, Deus, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim em que desejamos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar a vida na vida do teu povo. Eu quero profetizar, Deus, que o Senhor está trazendo para a vida do teu povo aquilo que eles estão pedindo para ti. Que o Senhor está abrindo porta onde não há porta. Que, se necessário for, o Senhor abre janelas. Senhor, que nessa manhã, nesse meio-dia, o Senhor venha abrir janelas do céu, derramando ricas e maravilhosas bênçãos na vida do teu povo, indo à frente do teu povo, desbaratando o exército e o poder do inimigo, fazendo eles passarem de cabeça erguida, Senhor, sem terem do que envergonhar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado pela porção diária, pelos livramentos, pelas provisões, pelo cuidado de Deus e pelo zelo do Senhor nas nossas vidas, porque Tu és Deus e Pai, e nós chamamos, Deus. Aleluias. Queridos, eu vou ler aqui, Salmo 42, aliás, Salmo 142, que vai dizer: socorro na angústia. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olha para minha direita e vê. Não há ninguém que me conheça. Refúgio me falta, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém, queridos? Que o Deus que honrou Davi,
Davi, ele fez essa oração, esse clamor diante de Deus quando ele estava na caverna chamada Adulão, fugindo da perseguição do rei Saul. Davi era perseguido porque ele dava sinais de que Deus era com ele, porque ele matou um gigante e porque ele saía vencedor nas batalhas e nas guerras que ele saía a lutar. E ele estava lutando a favor de um homem, a favor de um povo, a favor de uma nação. E esse rei desta nação se levanta contra Davi para querer matá-lo por causa da inveja. O coração do rei Saul foi tomado por inveja. E muitas vezes o diabo usa pessoas para terem os seus corações tomados por inveja contra as nossas vidas. E essas pessoas nos levam aos lugares, não é, em que queremos estar escondidos, queremos estar separados, tristes, queremos muitas vezes fugir por causa das perseguições, queremos nos esconder, ficamos de corações abatidos, desesperançados e desanimados. Mas que assim como Davi, mesmo estando entristecido, aflito, abatido de espírito, sabendo que ele estava sendo perseguido por aqueles que ele só fez o bem, que ele só ajudou, que ele só esteve ao lado, agindo com integridade e honestidade. É claro que a alma de Davi ficou abatida, mas logo ele recobrou as suas forças. Ele olhou para o Deus do céu, porque Davi sabia que ainda que se acampasse um exército contra ele, o coração dele não deveria temer, porque ele sabe que maior é Deus. Senhor dos exércitos é o seu nome. Querido, Deus não está preocupado, querida, com a multidão de pessoas que estão nos aplaudindo, com a multidão de pessoas que está concordando conosco. Muitas vezes aquilo que Deus nos chama para fazermos da terra vai incomodar pessoas, vai levar pessoas a nos perseguir, a nos odiar, a falar mal de nós, a nos caluniar, a não querer enxergar aquilo que Deus tem conosco. O rei Saul, ele perseguiu Davi, sendo Davi um inocente. Ele falou contra Davi, ele suscitou um exército a perseguir Davi para matar. Mas o rei Saul, ele precisou reconhecer Deus na vida de Davi, porque por várias vezes esse homem que procurou esse rei que procurou Davi para matar foi colocado nas mãos de Davi para ser morto. E Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi não fez com Saul aquilo que Saul queria fazer com ele, que era matá-lo, que era tirá-lo, cortá-lo da terra dos viventes. E Saul teve que reconhecer que Deus era com Davi. Deus vai levar pessoas a reconhecerem que Ele é conosco, que Ele está nas nossas vidas. Quem é Deus nas nossas vidas e quem somos nós em Deus e para Deus. O Senhor conhece os sinceros, os retos, os íntegros, aqueles que guerreiam as guerras do Senhor em verdade. Ainda que as pessoas não queiram reconhecer isso, ainda que as pessoas não queiram que as outras saibam quem somos nós, é Deus que faz isso. As nações vizinhas ouviam falar de Davi. Os homens poderosos, os reis daquele tempo, reconheceram que Davi era um homem diferente. E Deus quer levantar pessoas diferenciadas nesse tempo. Pessoas dispostas a irem a fazer e a guerrear as guerras do Senhor, não importando se A, se B, se C está concordando ou não. Sabe por quem nós devemos ser alicerçados? Sabe em quem nós precisamos estar aliançados? Sabe a quem nós devemos obedecer? Ao Deus do céu. Eu e você um dia nos apresentaremos diante desse Deus. E nesse grande dia, eu não vou precisar dizer diante dos homens quem sou eu ou o que Deus tem comigo. Você não vai precisar dizer porque você fez isso ou aquilo, porque Deus conhece o que há no homem. A Bíblia diz que ele não precisa que um homem fale do outro para ele, porque ele sabe o que há dentro de nós. Deus, ele sabe, ele conhece os que são seus. Então, assim, queridos, muitas vezes fazer a vontade de Deus vai nos levar a sermos não acolhidos pelos homens, ao contrário, perseguidos, rejeitados, caluniados. Pessoas que muitas vezes a gente faz o bem, serve a todo tempo, viram as costas para nós. Mas, queridos,
que eu tenho para dizer para você e para mim hoje é que não importa. Importa é que Deus esteja conosco. Nós com Deus somos muitos. E nós com muitos, sem Deus, não somos nada. Deus honra os que o honram. Deus guarda a aliança com aqueles que têm com Ele uma verdadeira aliança. Faça a vontade de Deus. E fazer a vontade do Senhor muitas vezes vai implicar desagradar homens. Desagradar homens. Porque os homens nos querem quietinhos no nosso lugar. A gente não pode aparecer. A gente não pode brilhar. A gente não pode ser nada. Os homens nos querem sempre abaixo deles. Mas Deus escolhe pessoas para colocar em lugares altos. Deus escolhe pessoas para colocar em lugares de destaque. Deus escolhe pessoas para honrar nessa terra. É Deus quem faz isso. E quando Deus escolhe pessoas para colocar entre os príncipes do seu povo, entre as princesas do seu povo, quem poderá dizer contra? Quem poderá impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Agrade o Senhor, e Ele se agradará de ti. Faça a vontade de Deus. E não importa a opinião dos homens. Não importa. Faça igual Daniel e seus amigos. Tinha vários israelitas lá em Babilônia, mas apenas eles se destacaram pela fidelidade. E os seus nomes estão escritos na galeria dos heróis da fé. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e sobre todas as coisas te dê a paz. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. O céu é logo ali, viu, crente? Não desanima, não. Jesus vai voltar.